Olá, tudo bom? Eu tô passando por aqui para a gente conversar um pouquinho daquilo tudo que a gente fala sobre exercício físico e essa sensação de bem-estar, e eu não consigo sentir isso, mas hoje eu tenho a ciência para nos provar o que acontece no exercício físico, nos diferentes exercícios físicos. Você está curioso para saber? Vem comigo que a gente vai conversar. Então, quando a gente fala de saúde, eu sempre faço uma abordagem que eu divido a saúde em três andares, em três pilares. O primeiro pilar é da alimentação. Eu sempre digo que a endocrinologia é o terceiro lugar dessa história. O primeiro lugar é aquilo que a gente come, aquilo que a gente vai se relacionar com a comida no dia a dia. Essa relação com a comida tem que atender os dois aspectos. O aspecto da fisiologia, o que eu como, o que significa esse comer, o que isso vai resultar para o meu organismo, e tem que ter prazer, sem dúvida alguma. Eu lembro que quando criança eu era obrigada a comer quiabo, e hoje eu não preciso comer o quiabo porque eu entendo que o quiabo tem uma função de fibra, e eu posso usar outros alimentos que têm essa mesma função de fibra sem ser o quiabo, já que eu não gosto. Então, o primeiro pilar, o que a gente come, e o segundo pilar que a gente fala de saúde, a gente está baseado no nosso corpo físico. Então eu falo que é o direito de ir e vir. E como manteremos esse corpo com o direito de ir e vir? Através da alimentação, o primeiro pilar, que está totalmente interligado. Eu vou precisar ter comida em quantidade e qualidade adequada para fazer esse corpo físico funcionar. E esse corpo físico funciona através de quê? De estímulo. Nós funcionamos através de estímulo, e essa é a fisiologia normal do ser humano. A gente precisa ter estímulo. É isso que nos impulsiona a acordar todo dia e fazer algo diferente, e sentir algo diferente. E como é que eu posso fazer e sentir algo diferente no nosso corpo? Eu sempre digo a vocês que é através da atividade física. Então, a atividade física, eu melhoro a minha mitocôndria. Mitocôndria é a organela que produz ATP. Através da atividade física, eu tenho um melhor estado de ânimo. Eu libero não somente as endorfinas que tanto falamos no passado, mas nós liberamos substâncias químicas que vão impulsionar essa construção do nosso metabolismo, a manutenção da construção do nosso corpo. Terceiro ponto, sem dúvida alguma, a gente vai estar falando de saúde, a gente vai estar falando de um corpo saudável. E esse corpo saudável vai precisar dessa questão da atividade física. Em terceiro lugar, tem toda essa parte bioquímica, que vão ser os seus hormônios, que vão ser os neuropeptídeos, que vão ser produzidos mediante essa construção de boca, o que a gente come, segundo pilar, aquilo que a gente faz de atividade física, e a parte hormonal, que todo mundo quer falar sobre a parte hormonal. Como é que eu melhoro essa produção hormonal? São esses dois pilares. E aqui é um artigo que foi publicado em 2020, a gente está sempre colocando para vocês um formato que a gente possa estar baseado na ciência. Então isso é muito importante que a gente possa estar colocando para vocês. Eu vou fazer a leitura desse artigo, do que isso pode nos ajudar no dia a dia. Então a gente vai desmistificar. Então um artigo muito interessante que ele fez amostras de sangue no período que você faz antes de começar a atividade física e algumas horas após a atividade física. Nesse artigo ele dividiu em dois grupos. O grupo que ele coloca aqui como exercício de endurance que ele coloca, a gente pode dizer mais facilmente, que seria a natação, que pode ser o triatlon, que pode ser a corrida, que pode ser uma bike. Então todos esses exercícios, eles são definidos para que possa ficar de uma forma melhor como exercício de endurance. Então eles vão ter uma forma e um estímulo bioquímico diferente. E hoje a gente tem respaldado sobre a ciência, a gente tem falado muito sobre os treinos de resistência. A gente vai estar colocando aqui a resistência nesse artigo, ele demonstra sobre a questão da musculação. Então, na verdade, é aquilo que eu sempre digo, às vezes eu vejo as pessoas tentando trabalhar no modelo dual, certo ou errado, escuro ou claro, eu vou fazer aeróbico ou vou fazer musculação. Na verdade, com o passar dos anos, a gente precisa dessas duas bioquímicas presentes. Tanto o exercício aeróbico, que aí ele coloca como endurance, e também quanto o exercício anaeróbico, que é a musculação. Os dois vão traduzir pra gente uma bioquímica adequada para a fisiologia do nosso corpo. Manutenção dessa fisiologia, isso que mais importa. Então, se vocês quiserem ver, a gente está deixando o descritivo desse artigo para que vocês também possam pesquisar. Aqui o meu objetivo é tornar mais claro, então, a tradução desse artigo, uma informação técnica, mas que a gente pode estar colocando no dia a dia, desmistificar um pouco. Então aqui ele está colocando, o alvo aí que ele colocou foram os metabólitos, que são substâncias produzidas dentro da atividade física. Na verdade, a gente tinha um conceito muito superficial até bem pouco tempo. Esse artigo é de 2 anos atrás, como eu falei, de 2020, e ele coloca aqui a descoberta sobre as substâncias metabólicas e o exercício.
De novo, falando que cada exercício cumprirá uma função diferente para a funcionalidade do nosso organismo. Então aqui ele colocou os treinos que a gente coloca como endurance, como eu falei, e os treinos aqui de resistência, que seria a musculação. Aqui são feitas análises de exames de sangue, isso que é muito interessante, vão quantificar, medir. A gente fala que é uma soroteca. São várias substâncias que foram medidas na linha de base. A linha de base significa dizer o quê? Antes de começar a atividade física. Depois foram feitas novas avaliações, novos exames de sangue com 1 hora, no intervalo de recuperação depois da atividade física de 2, 3 horas até 4 horas. O que foi muito interessante, você coloca essas amostras na centrífuga e aí vão fazendo por espectrofotometria, é uma análise aí, não é tão importante isso pra gente, e foram colocados aqui em gráficos essas determinadas substâncias nesses vários tempos. O que o nosso organismo produziu e o que essa produção vai ocasionar para a nossa fisiologia, para o funcionamento do nosso corpo. Aqui a gente tem bem claramente, né? Quando você faz na recuperação de 1 hora, você tem determinadas substâncias químicas. Num período de 2 a 3 horas, você tem 5 vezes a liberação dessas substâncias químicas que tanto nós queremos, que são substâncias químicas de construção. O nosso organismo, e principalmente quando eu falo na minha faixa etária, eu estou catabolizando, eu estou desconstruindo. A gente está perdendo massa óssea, a gente está perdendo massa muscular. E quando eu vou fazer a alimentação e atividade física, eu preciso ocasionar um processo inflamatório que a atividade faz. Às vezes dá até aquela dor que nos incomoda, mas aí nesse processo de dor a gente tem um dos gatilhos para que a gente possa fazer a construção. Então, atrás de toda demolição virá uma casa bonita, atrás de toda demolição vai vir um apartamento bonito, que é a casa que a gente está falando, que é a casa da saúde. Então aqui no período de 2 a 3 horas na recuperação, você tem 5 vezes mais a produção dessas substâncias de construção. O que eu quero dizer com isso no ponto de vista prático? O que faremos antes da atividade física e o que a gente vai fazer nesse período de recovery, de recuperação. Esse é o período que ele coloca aqui até 3 horas, que a gente tem 5 vezes mais a liberação dessas substâncias, as substâncias de reparação. Por isso que eu falo para vocês, tomem cuidado. Eu vejo muita gente no dia a dia que acaba de fazer o treinamento, um treinamento intenso, aquele treinamento que eu falo que é gostoso, que a gente sai no início super triste porque chegou na academia, depois a gente sai super energizado. Essa energia são essas substâncias que foram liberadas, como ele coloca aqui. Então eu preciso ter um cuidado com o meu organismo na forma de reparar na alimentação que eu vou realizar no pós-treinamento físico. Lembre-se disso, eu tenho 5 vezes mais a liberação de substâncias construtoras num período que a gente fala de 2 a 3 horas após a realização da atividade física, que a gente chama de recovery. Então vocês já imaginaram, terminei meu treinamento às 7, 8 horas da manhã, 7. Durante 3 horas, ou seja, até às 10 horas da manhã, eu estaria liberando substâncias de construção. Eu terminei meu treinamento às 8, até às 11 horas da manhã, eu estaria liberando substâncias de reconstrução. Por isso que o pós-treino, ele é muito importante, não só treinar, gente. O que é mais importante a gente vê hoje, pela ciência, é que a gente está apoiado no pós-treino e essa parte de recuperação. Então, aquilo que você vai estar consumindo. Então, o que a gente precisa no pós-treino? A gente precisa recuperar aquilo que a gente perdeu e dar a esse organismo, eu falo que é a matéria-prima, os ingredientes para que possa ocorrer a construção. A construção de uma massa óssea, a construção dessa parte muscular, e a construção dessa massa muscular vai fazer com que a gente aumente o metabolismo basal. O que significa isso, Suzy, metabolismo basal? É a velocidade com que o seu corpo trabalha. Então, é muito comum a gente ter essa crença que com a idade o metabolismo vai ficando lento. Isso é totalmente verdadeiro. Mas depende de qual caminho eu vou escolher ao meu endereço, ao meu caminho de chegada. Vai ser esse caminho de metabolismo lento ou eu posso modificar esse meu caminho? E esse meu caminho, isso que a gente fala, vai ser baseado principalmente em alimentação e atividade física. E podem ficar atentos isso, se eu tenho uma boa alimentação e essa atividade física com regularidade. Outro ponto que eu costumo falar que é muito importante é a regularidade. Eu digo que pelo menos a gente tem que estar fazendo pelo menos 4 vezes por semana de treinamento. Quando eu faço 4 treinos por semana, no mês eu fiz 20 treinos. Ou seja, eu fiquei 10 dias em repouso e o dobro de dia, 20 dias em treinamento. Quando eu faço essa conta de 5 vezes por semana treinar, significa dizer que eu posso estar fazendo no período, no mês, 20 treinos e 10 dias ficando parado. Então, esse estímulo que eu faço ao meu organismo é extremamente importante na sua frequência e também vai ser extremamente importante na sua intensidade. Não quero que a gente pense que a gente vai estar fazendo treinos extenuantes e intensos todo momento.
tem que ter esse treino também que a gente possa ter como objetivo a recuperação. Então, na verdade, é como nossa fisiologia funciona. Como é que funciona meu coração? Contração e relaxamento, contração e relaxamento. Como é que funciona a minha respiração? Eu inspiro e expiro. Então a gente vai precisar dessa dualidade, ou seja, de um período que a gente vai estar fazendo um treino intenso, de um período que eu vou fazer a recuperação, para que a gente possa ajustar do ponto de vista bioquímico. E agora a ciência comprova isso tudo que a gente falou durante anos. Primeiro, esse aspecto que a gente falou, as diferentes formas de exercício físico tendem a nos agregar. Aqui ele colocou o exercício de endurance e o exercício de resistência, mas eu sempre falo que tem um terceiro exercício, mais um para agregar, que eu falo que é do equilíbrio. É muito comum que com a idade a gente vai perdendo esse grau de equilíbrio, né? É muito comum a gente ver histórico dos nossos idosos, às vezes tios, até dos nossos avós, até pais, né? A gente pode estar falando que um desequilíbrio, que teve a primeira queda. Esse desequilíbrio, a primeira queda, é o quê? Não tem estrutura muscular para sustentar esses ossos. Não tem estrutura de core que faz o nosso equilíbrio. Então isso tudo eu posso falar, que é treino de resistência, eu posso falar treino de musculação e o treino que possa nos fazer ter esse equilíbrio. Então é uma junção que quanto o nosso corpo físico, ele pode nos traduzir em saúde. E eu preciso cuidar desse corpo físico. Você está disposto? Ficou curioso? Vem nos ver aqui para a gente falar mais um pouquinho disso e a gente entender e compreender. Eu garanto a você que você vai mudar seu estilo de vida.